E aí, galerinha, tudo bom? Goblin Universitário aqui na área. Bora lá. Estamos aqui na parte de strings, né? Como eu falei, cara, strings é uma das coisas mais importantes quando você fala de trabalhar como desenvolvedor. Você tem que saber manipular muito bem strings, tá bom? É muito importante strings. Deixa eu ressaltar de novo algumas coisas, porque pode ter gente que tá aqui, caiu perdido nesse vídeo. Galera, esses vídeos aqui são para auxiliar quem já tentou fazer o exercício. Não faz sentido você estar aqui se você não tentou fazer o exercício, beleza? E tentar é o quê? Sentar a bunda, ler o enunciado e tentar durante um bom tempo a questão. Se você está aqui e não tentou o exercício, você não é bem-vindo, tá bom? Então, recado dado. Vamos lá. Elabore um programa que receba uma palavra e imprima uma palavra nova derivada desta, que é composta dos dois primeiros caracteres da palavra e, e dos dois últimos. Aqui tem um exemplo aqui. Candy, CAD. Árvore, ARE. Legal. Muito bom. Tá. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Isso aqui a gente chama de fatiamento de strings. Tem algumas pessoas que usam esse termo, fatiar. Como que você fatiia? As strings, vocês vão ver depois que elas são uma cadeia de caracteres. E aí, como uma cadeia, tem como você dividir ela por índices. Vou dar um exemplo aqui. Vou botar aqui para rodar. Vamos lá. Se eu escrever aqui A como texto, o texto, quer dizer, o A é uma string, né? Se eu der um type aqui, beleza. Agora, olha que interessante. Uma string, eu posso dividir ela como se fosse um conjunto de letras. Repare, se eu usar esse índice aqui, esse índice vocês vão ver em várias coisas. Vão ver em matrizes, vão ver em listas. Mais pra frente vocês vão ver em dicionários. Normalmente a gente usa colchetes para identificar uma posição de algo. Por exemplo, se eu escrever A, abre colchete, fecha colchete, significa que eu estou me referindo ao elemento, nesse caso aqui, como eu botei um zero, né? O elemento zero do bloco A. O elemento zero do bloco A, ele é o T. Repare que começa sempre do zero. Seguindo aqui, eu posso fazer a mesma coisa com o elemento 1. É o E. Então, olha que interessante. Eu posso ir indexando cada uma das letras. Cada uma das letras é um elemento individual dentro de um grupo, e esse grupo é o grupo chamado texto, né? Nesse caso, que é uma string. Mas tem algumas coisas que são muito interessantes que, assim, se ninguém nunca te falou, te adianta a sua vida. Você pode contar tanto para números inteiros positivos quanto para negativos. Por exemplo, se eu fizer A menos 1, eu estou me referindo ao elemento menos 1. Ou seja, é como se fosse, se eu estivesse contando de trás para frente, né? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Imagina que eu tenha isso aqui, ó. Texto. Texto. Eu imagino assim, né? Pelo menos. Esse aqui, o elemento 0, é esse cara aqui. Mas se eu mandar o elemento menos 1, eu vou ter esse cara aqui. Ah, tá muito ruim.
mas vou dar um espaço aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui é a mesma coisa. Vou dar os espaços aqui. Então, menos 3. Próximo. Menos 2. Depois. Não, acho que tá errado. É o menos 5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. Vou deletar aqui. Isso aqui que eu queria mostrar para você. Ó, reparem. Aqui eu tenho texto, né? O texto eu posso usar a primeira letra dele como 0. Mas eu não sei se ele aceita menos 5. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que menos 5 também aceitaria. O O, eu posso marcar ele como 4. Ou então como menos 1. Deixa eu ver se o menos 5 dá problema aqui. Nesse caso aqui. Ou menos 5 dá T. Então, eu posso ler os números de 0 a 4. Ou de menos 1 a menos 5. Repare que se eu mandar aqui o A5, esse é um texto que contém 5 letras. Texto. 5 letras. Mas começa no 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. O último elemento é o 4. Se eu mandar o A5, ele vai dizer que tá fora, né? Tá fora do índice. Tá aqui no último. Então, tenta tomar cuidado quando você for tratar de fatiamento de strings. Ainda em fatiamento de strings, tem umas coisas que são interessantes de falar também. Aqui eu posso falar de grupos. Eu posso iniciar num ponto e terminar em outro. Por exemplo, eu posso marcar de 0 até 2. Aí eu uso esses 2 pontos aí. Se eu pegar o subtexto de 0 até 2, eu vou pegar o T, o E e o X. Então vai aparecer text. Ah, não. Falha minha. Ele vai pegar o T e o E. O X ele não vai pegar. Para pegar o X aqui tinha que ser 3. Aí pega o text. Eu posso deixar só assim, ó. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, de 1 e não colocar o final, ele conta até o final. Então, nesse caso aqui, ele vai aparecer esto. Esto. Ele tirou o T. Porque foi do 1 até o final. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário também. Do início até o 2, por exemplo. Se for do início até o 2, ele vai mostrar o TE. Isso aqui a gente chama de fatiamento de strings. Isso é importante porque às vezes você corta o texto do jeito que você quiser. E é exatamente isso que a gente vai usar aqui nesse problema. Ó, eu quero pegar os 2 primeiros caracteres e juntar com os 2 últimos. Então vamos lá. Primeiro eu vou capturar o meu texto com o input. Depois que eu capturei, a única coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que mostrar. Melhor, eu vou escrever aqui a resposta. A resposta ela vai receber os 2 primeiros caracteres de texto e os 2 últimos. Existem várias formas de fazer isso.
Uma delas é fazer isso aqui, ó. Esse é o primeiro caractere. Vou concatenar ele com o segundo. Vou concatenar ele com o penúltimo. E depois com o último. Deixa eu aumentar aqui. Essa é uma maneira de fazer. Como são só 4 caracteres, é bem tranquilo. É o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. E aí, para mostrar a resposta, a gente dá um print aqui. Eu acho que esse aqui deve passar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não escrevi nada errado. Vou dar só o pré-check aqui. Passou. Outra maneira, a gente, por exemplo, se fosse as 6 primeiras letras ou as 12 primeiras letras, isso aqui ia ficar um pouco mais difícil, né? Então, em vez de fazer isso, a gente poderia juntar isso aqui e fazer assim, ó. As duas primeiras. E aqui, as duas últimas, né? Então, não sei se assim vai dar, agora eu fiquei na dúvida. Acho que aqui tem que ser 0. Vamos. Deixa eu testar esse aqui. Botar Goblin. Go. A outra parte não foi, né? Vamos ver se assim vai. Goblin. Ele pegou só o I. Mas não pegou o último, né? Deixa eu ver se eu... Melhor. Vou deixar assim, ó. Agora vai. Certeza. Goblin. Goblin. Aí. G-O-I-N. Beleza, funcionou. Isso aqui é até o final, né? Agora, juntar os dois aqui, eu acho que não tem como, não. Mas é uma maneira interessante fazer assim, né? O fatiamento. Juntando as duas estruturas. Pessoal, conheçam bem essa parte de fatiamento. É importante. É muito comum, por exemplo, às vezes você quer varrer arquivos. Deixa eu ver se é o exemplo aqui. Eu vou abrir uma pasta qualquer. Vou abrir aqui. Vamos lá. Imagina que você quer... Aqui tem um bloco de arquivos, né? Só para dar uma ideia para vocês de como é as coisas, de verdade mesmo. O que você recebe são blocos de texto, normalmente. Tipo assim, ó. E aí, às vezes você quer tratar esses blocos de texto. Por exemplo, aqui tem a data. Como que eu faço para separar a data da hora de realização? Como que eu faço para separar o tamanho do arquivo da palavra questão? Como que eu ordeno? Ordenar vocês ainda não viram, né? Mas como que eu faço para ordenar isso tudo aqui? Como que eu identifico se o arquivo é um arquivo do tipo .py ou .txt ou um .exe ou sei lá, tem várias extensões, né? Então isso tudo aqui tem a ver com fatiamento de strings.
E é muito comum, cara. É muito comum as pessoas precisarem, sei lá, identificar se o arquivo é um ponto .py, verificar se o arquivo ele é um CSV, se é um ponto .bat. Tem várias coisas que dá para fazer. O tamanho do arquivo, se o arquivo está completo, a data que foi feito o arquivo, a última pessoa que mexeu. Tudo isso, normalmente você pega um bloco de texto e mexe nele. Por exemplo, uma questão simples aqui. Se eu te desse esse bloco de texto, quantas questões tem aqui? Pô, é só você identificar quantos barra N tem aqui. Se você contar quantos saltos de linha tem aqui, você já consegue. Beleza? Só para terminar aqui, eu vou... Passou, agora eu vou dar o verificar aqui. Essa é a questão 2. É isso aí, pessoal. Deixe o like aí, se inscreva no canal. Siga a gente lá no Instagram. Em breve, muitas piadas a respeito de APC. E se você quiser contribuir financeiramente, eu vou deixar aqui no final o Pix. Beleza? Uma questão bem, assim, relativamente tranquila. É legal para você entender como é que funciona essas indexações de strings. Beleza? Segue aí o nosso Pix. Valeu, galerinha. Falou, tchau, tchau.